20 de agosto de 2012. Com 2 gols de André e 1 de Bruno Rodrigo, o Santos vence e quebra invencibilidade de 9 partidas do Timão. O Corinthians deixa o campo reclamando de 3 impedimentos no mesmo lance que originou o segundo gol do Peixe. Eu lastimo por eles. O quinteto de arbitragem eu lastimo. Eles vão para casa e vão ficar chateados pra caramba com o trabalho que eles fizeram. Na volta de Lucas, o São Paulo vence a Ponte Preta no Morumbi. Rogério Ceni marca e abre o caminho para a goleada. Barcos faz mais um, mas o Palmeiras perde do Atlético Goianiense e continua perto da zona de rebaixamento. E no desembarque dos jogadores aqui em São Paulo, time do Verdão traz na bagagem a 10ª derrota neste Campeonato Brasileiro. E ainda, Nelsinho Piquet vence pela primeira vez o NASCAR Truck Series nas 200 milhas de Michigan. E o espanhol Dani Pedrosa fatura ao MotoGP de Indianápolis. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva está cheio de informações para você e começa agora! Olá, boa noite. O Corinthians entrou em campo disposto a aumentar a invencibilidade de 9 partidas. O técnico Muricy completava 100 jogos no comando do Santos. E num clássico cheio de alternativas, o Peixe se deu melhor, venceu o jogo e o Timão deixou o campo reclamando de um lance com triplo impedimento no segundo gol. Fernando Solera narrou para você. Lá vai Douglas para essa bola. Levanta, a cabeçada. Gol de Danilo. Danilo na sua especialidade, que é a cabeçada na bola levantada na área. 28 minutos e 40, primeiro tempo corrido, 28 e 40, Danilo. Lá veio o Neymar, olhou, chegou para chutar, vai chutar, chutou na cara do gol. Dos 36 minutos, 36 do primeiro tempo, André empata para o Peixe da Vila. Vamos ver, Neymar, rola no meio, vai se soltando a bola pela primeira vez. Léo caprichou, olha a cabeçada, olha o gol. Gol! De novo André, no complemento, André chegou de cabeça, aí está, Santos 2, Corinthians 1, exatos 4 minutos da segunda fase de partida na Vila Belmiro. Tá chegando o Corinthians, atenção, bola puxada pro pé direito, tiro e é gol. Do Corinthians, Martínez, o argentino, camisa 7, empata o jogo com 35,5. Já veio o próprio Neymar para cobrar mais um córner, tá 2-2 no placar da vida. Bruno. Gol! Que o Corinthians ele nunca sai para ganhar o jogo, ele sai para jogar no erro do adversário, sempre. Essa não sempre a proposta do Corinthians é essa, é atrás da bola, né, dar o campo para o adversário jogar, e quando você erra, a gente toma o contra-ataque. A gente estava errando muito na saída de bola nossa. Hoje eu estava vendo uma matéria sobre o Corinthians, né, que fizeram uma matéria em relação aos clássicos deles, e eles ganharam um da gente, perderam um, empataram um, e dos outros do Palmeiras e do São Paulo, eles ganharam todos, e mostra que sempre contra o Corinthians são jogos difíceis, e que eles classificaram na Libertadores por um detalhe, que perdemos aqui em casa de 1-0, e depois no Pacaembu fomos muito bem. Do árbitro eu não falo, não é a minha característica falar de arbitragem, nem quando eu ganho, quando eu perco, para mim não. Eu acho que esse pessoal que está aí, o que apitou hoje, o que ficou como quarto árbitro, são uma turma correta, são honestos.
Agora, eles erram como a gente erra, como você erra, como todos nós, entendeu? Eu não posso falar do gol, porque da onde que eu tô, eu não tenho mínima condições de estar falando que foi gol, não. O jogo aqui na Vila Belmiro foi quente. E no vestiário do Corinthians, o clima não foi diferente. Num primeiro momento da entrevista coletiva, o técnico Tite tentou minimizar os erros de arbitragem. Mas depois não se conteve. Sinceramente, eu só quero fechar, não quero falar mais de arbitragem, acho que o jogo foi grande. Eu fico eu lastimo por eles. O quinteto de arbitragem eu lastimo, eles vão para casa e vão ficar chateados pra caramba com o trabalho que eles fizeram. Vou dizer pro torcedor, só pro torcedor corintiano, só pra ele, por favor, que todo o sentimento que ele tem, eu tenho também. O sentimento que ele tem, eu tenho também. Sobrou também para o lateral Léo e até mesmo para o craque Neymar. Na saída do gramado, o Léo, conversando com os colegas, disse o seguinte: ficou provado que o Santos sempre teve e é muito mais time que o Corinthians. E você vem aqui falando, como todos os jogadores, muito chateados com a arbitragem. Como é que você recebe a declaração do lateral esquerdo do Santos? Extraordinário jogador, acima de qualquer suspeita, grande história no futebol, meu respeito ao Léo e qualquer manifestação que ele faz. Nós vencemos aqui e empatamos lá. Respeita do outro lado, das duas formas. Eu não estou falando do Santos. Respeito. Quem tem que analisar Corinthians é a sua direção, é o seu técnico. Quem tem que da mesma forma que há o respeito do outro lado. Tite, deixa eu voltar no lance do Neymar com o Guilherme. A impressão que nos passou aqui é que você achou uma jogada desleal. O Neymar foi desleal no lance, até por tudo que ele representa, uma jogada desnecessária? Eu falei antes em relação ao Léo, de que quem cuida do Corinthians é o seu técnico, a sua direção, a sua torcida. E estou falando para ele, respeito o outro lado. Eu não tenho o direito de falar do Neymar. Quem tem que falar é o presidente do Santos, é o técnico do Santos, são seus colegas, é ele. Quem tem que falar é o Santos, não tem que ser eu. Eu tenho uma opinião muito clara. Eu tenho. No meu apartamento, se tivesse escrito, ia saber muito bem o que é. Mas eu não tenho o direito de externar. Simular a situação, levar a vantagem, isso não é do jogo. Isso é mau exemplo pro garoto, para quem está crescendo, pro meu filho, para quem vai olhar e dizer, levar vantagem nas coisas. Porra, cara, dá um chega. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite sempre tão sereno. Ontem perdeu um pouco o equilíbrio, reclamou da arbitragem, tem razão, especialmente no segundo gol. Houve 3 impedimentos na sequência, ignorado pelo auxiliar, ou seja, o auxiliar teve 3 chances de acertar e acabou errando nas 3 oportunidades. São erros que infelizmente acontecem no Campeonato Brasileiro, no espanhol, no inglês, no mundo inteiro. Há de se... Eu sou favorável à tecnologia no futebol, mas isso dá margem a muita discussão, mas enquanto isso os erros vão acontecer, né? A gente tem que observar várias vezes para ter certeza, e o auxiliar e o árbitro tem aquela fração de segundo para definir. Tirando o erro da arbitragem que prejudicou o Corinthians, foi um jogaço. Eu gostei muito do jogo, especialmente no primeiro tempo, um jogo de poucas faltas, os times criando, o Douglas muito bem pelo lado do Corinthians, o Neymar bem pelo lado do Santos. Sobre o Neymar, sobre o que está levantando o Tite, pode soar num primeiro momento choro de perdedor. Mas eu queria lembrar aqui que o Neymar, ele foi muito vaiado em Londres ou na Inglaterra durante os Jogos Olímpicos por causa das simulações de falta. Em inglês, por exemplo, não suporta isso. Quer ver bola rolando e o jogador partindo pro abraço. Valorizar demais as faltas, as entradas um pouco mais contundentes, é um defeito que tem o Neymar, como tem a maioria dos jogadores brasileiros. A maioria tem esse defeito. Seria interessante que passasse a rever. A Europa ensina muito nesse sentido. Não tem muito espaço para cai-cai, não. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Achei ótimo. Foi um buchicho tremendo. Eu sou totalmente contra a tecnologia no futebol. Acho que o futebol é isso aí mesmo. Vale pelo buchicho, pelo fuzuê, pela confusão. Foi o jogo mais falado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi prejudicado, evidentemente. Já foi também favorecido, faz parte. O árbitro, o Emerson, foi muito mal. O Emerson Augusto Carvalho, que é bom bandeira, tanto que é o indicado para a FIFA, pela FIFA, para a Copa do Mundo. Bom bandeira, mas realmente estava num dia terrível. Foi muito mal.
coisas que acontecem. Acho que o Corinthians tem que chiar o máximo que puder e acho que o jogador que puder desestabilizar o adversário, eu sou super a favor. Gosto muito disso. Gosto quando o Neymar desestabiliza, gosto quando o Jorge Henrique desestabiliza, quando o Sheik desestabiliza, quando o Valdívia desestabiliza. Eu acho que você tem que jogar pro seu time. E se o adversário não gostar, ótimo, é sinal que você está incomodando o adversário e é uma maneira de você desestabilizar o adversário. Então, nada contra isso. Eu tive a felicidade de conviver com gênios do futebol e boa parte deles usava também desse artifício. O maior de todos, o fabuloso Pelé, chegou a enfiar a mão no braço do Samuel, ex-jogador do São Paulo, se atirar e o árbitro da pênalti. Fez o mesmo com o Valdemar Carabina. Faz parte do futebol. O Neymar não tem que... Quando o Corinthians está bravo com o Neymar é que ele cumpriu bem a tarefa dele. Quando o Santista estava muito bravo com o Sheik e com o Jorge Henrique é porque eles tinham cumprido bem a missão deles. Eu gosto disso. Se o Neymar fizer isso numa final de Copa do Mundo, vão adorar. E aí vem aquela história. Mas na seleção, cheguei à seleção, não é problema do Neymar. O Neymar ganha para jogar no Santos. E aliás, joga muito pouco no Santos. Das 18 partidas do time, ele só jogou 5. A seleção é problema da seleção. É outro assunto, é outro tempo, não tem nada a ver com seleção. Entendo por que os britânicos vaiam. Porque o Neymar fez cai-cai contra os britânicos, encheu o saco deles. Eu acho isso errado, Flávio. Eu não acho certo, não. Eu acho que assim, tem futebol, você lembrou Pelé, eu acho que, sei lá, tem futebol pra isso, tem que infernizar assim, jogando objetivamente, com contundência, driblando pra lá e pra cá, sendo infernal. Agora, fazendo firulinha, dramazinho, caindo, fingindo que machucou. Se o Neymar não cair, a perna dele é quebrada, viu? Eu penso assim. Mas eu assim, eu só entendo, respeito todas as opiniões, claro. Mas eu entendo. Eu, se fosse treinador, eu ia pedir pro meu time encher bem o saco do adversário. Quanto mais você desestabilizar o adversário, melhor pra você. Você não tem... Jogador que é querido pelo adversário não é um bom jogador pro teu time. O cara tem que tentar deixar o outro maluco mesmo. Reclamar, chiar. No jogo seguinte vai tentar fazer a mesma coisa contra ele. Esse é o futebol. Só que o futebol brasileiro está tão atrasado tecnicamente, está tão lento o jogo no Brasil, ontem foi uma exceção, então pelo menos tem buchicho, tem o jogador quando tem talento para encher o saco do outro, você pode dizer, e lá na frente talvez ele não use tanto isso, talvez não precise mais. Até porque não precisa. Maduro, então. Vai ficar mais maduro, pode ser. Hoje essa é a maneira dele jogar e eu respeito amplamente. Eu acho que se puder tem que fazer. Que naquela história do vidro lá que o Guilherme empurrou e tal. No final da história, o Neymar que foi empurrado é que virou vidro. E o cara que empurrou? O grossão que empurrou. Eu acho que tá aí, velho, é uma questão de cada um defender o seu lado. O corintiano tá muito bravo e tem que ficar muito bravo mesmo. O Neymar queria isso. Então foi duplamente, uma forte satisfação dupla pro Santista, porque ele ganhou e porque o corintiano tá bravo. E lá na frente, quando acontecer o contrário, o corintiano vai ficar feliz duplamente também. A nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre essa forte entrevista do técnico do Timão. A pergunta é: você concorda com as críticas de Tite referentes ao atacante Neymar? Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Vocês concordam? Achei que o Tite exagerou um pouquinho. Mas que o Neymar tem uma forma ruim, tem, eu repito aqui, a gente tem recursos técnicos de sobra para pintar e bordar. Não precisa ficar caindo toda hora, não, para ludibriar a arbitragem. Eu concordo, claro. O Tite tem que defender o lado dele. E concordo plenamente com tudo que o Neymar fez também. Recadinhos, faça parte do time do Gazeta Esportiva no Twitter, é só você nos seguir, endereço twitter.com, cadê o endereço? Gazeta Esportiva. Lembrando que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net, onde nós temos os nossos blogs. Aliás, muito obrigada por todos os comentários, todas as broncas, tudo lá que no que eu escrevi no meu blog, da atitude polêmica de Neymar. E agora você também pode rever as edições que você perdeu do programa Gazeta Esportiva no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Como você é democrática, né? Por quê? Então, você ficou contente com as broncas? Eu meto no spam. Faz parte. Eu meto no spam. Eu publico. Tem 101 eu não publico comentários. Nada. Eu meto no spam e acabou. Se encheu meu saco, o spam e acabou. E Twitter é que eu não entendo. Por que o cara me segue no Twitter se não concorda com a minha opinião? Eu meto um spam, eu meto um bloco nele. As críticas construtivas são bem-vindas. Pode até discordar. Agora, mal educado também existe no futebol. Não, mal educado não. Aí né, tem que deletar. O cara que se dispõe a escrever, pelo menos no meu Twitter, não tem como construtivo. É o cara que é briga. Eu não vou brigar com ele, eu simplesmente bloqueio. Acabou. Na verdade, eu me expressei, não quis dizer crítica construtiva, discordância. Discordância é natural. Pode discordar, tudo bem. Né? Agora é engraçado isso. Eu não sigo o cara me segue.
Ou seja, ele é que quer saber a minha opinião, eu não quero saber a opinião dele. O cara entra no meu Twitter para dar a opinião dele. Se eu estiver interessado na opinião dele, eu não sigo ele, pô. Aí eu bloqueio. Pronto. E o Twitter do Flávio, @Flávio Prado, JPGZ. E o do Celso, @Celso Cardoso. Se for seguir para encher o saco, nem segue, você vai perder tempo, porque eu vou bloquear. E o meu, vou entrar agora e vou mandar um beijinho para todo mundo. Michele Janel. Não entro no meu Twitter, precisa entrar também. O blog é na cara do gol. Bom, tem uma dica imperdível para você. Sim. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais, Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e antena são compactos e o melhor, não tem mensalidade. É isso mesmo, não tem mensalidade. Gostou? Então digo mais, o que era bom ficou ainda melhor. Veja só, quem comprar Sky Livre ganha 47 canais a mais do pacote Sky Fit para experimentar por 3 meses. Imagine esse monte de canais gratuitamente para você. 3 meses para aproveitar os melhores filmes, esportes, notícias e muito mais. É muita diversão, fala a verdade. Vai ser difícil fazer sua família sair da frente da TV. Não se esqueça, Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Ligue 4004-2890, 4004-2890 ou consulte um revendedor Sky Livre mais próximo de você. Sky Livre. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai ver como foi a derrota do Palmeiras em Goiânia. Na volta de Lucas, o São Paulo passou fácil pela Ponte Preta do Flávio Prado, com direito a golaço de Osvaldo. Como é que pode? Golaço de Osvaldo, você vê que não foi um jogo normal. Tem também, MotoGP, NASCAR e gols. Muitos gols pelo Brasil. Continue com a gente rapidinho, voltamos já já. Filosofia na TV Gazeta tem. O novo escolhido da máquina é filósofo. Educação na TV Gazeta tem. O novo escolhido da máquina é doutor em educação. Mário Sérgio Cortella na Gazeta tem. Sócrates, o filósofo, dizia só sei que nada sei. Isso não é verdade? O jogador? O jogador jogava muito. Ele bate um bolão. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h40 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Quando um grande agito já toma conta das lojas, isso só quer dizer uma coisa. A Casas Bahia derrubou as prestações em todos os setores da loja. Tem notebook Dual Core com 2 GB de memória e o Windows 7 a partir de R$ 69,90 mensais. Aproveite! E é toda loja sem entrada. Não perca! Câmera Samsung, a bateria com 4 GB de memória e 16 megapixels por apenas R$ 39,90 mensais. Tudo isso é Casas Bahia. Curiosidades do Brasileirão. De todas as edições do Campeonato Brasileiro, ele levantou a taça por 5 vezes. Mas não é jogador, não. É Vanderlei Luxemburgo, técnico colecionador de títulos, que mostrou que sabe tudo na hora de levar uma equipe uma vitória. Curiosidades do Brasileirão. Na TV Gazeta tem. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Aí sim, hein? Brasileirão é na Gazeta. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala a turma agora, quem vai ser o campeão? Todo o Brasil hoje é pura emoção. Do gramado, futebol é nossa paixão. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala a turma agora, quem vai ser o campeão? Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia.
Recuperar e preservar a memória de um país é trazer de volta à vida a história daqueles que ajudaram a construir uma nação. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportivo. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Ajude a preservar nossa memória. Patrocine o projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta julgamento do mensalão. Relator Joaquim Barbosa diz que ex-diretor do Banco do Brasil desviou dinheiro público. E você sabia que ter um bichinho de estimação está cada vez mais caro? Os produtos para pet subiram muito na capital paulista. As imagens de uma câmera de segurança provocam reviravolta nas investigações sobre a morte de policiais em Guarulhos no mês passado. E ainda corpo de jovem brasileiro desaparecido na Nova Zelândia é encontrado. E um novo sistema de recolhimento de lixo promete reduzir as enchentes na capital. A tecnologia, que ainda está em teste, impede que o lixo jogado nas ruas cause entupimento dos bueiros. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você. Até já, hein? O Palmeiras foi a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e perdeu. O atacante Barcos marcou mais um, mas não foi o suficiente para garantir a vitória. Com 16 pontos, o Verdão está na 16ª colocação e só não está na zona de rebaixamento porque o Bahia tem o mesmo número de pontos, mas a equipe do técnico Felipão tem uma vitória a mais. Veja os gols. Em Goiânia, o Atlético recebeu o Palmeiras e fez 1-0 aos 18 minutos com o Heron. Belo gol do Atlético, 1-0. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo com o argentino Hernan Barcos, 24 minutos de jogo, 1-1. O Atlético marcou mais um no segundo tempo com o Railan e ficou nisso, Atlético Goianiense 2, Palmeiras 1. E nós não temos tido a qualidade superior aos adversários, por isso não vencemos. Não adianta a gente ficar procurando uma resposta ou alguma coisa para dizer que nós estamos melhor e que não ganhamos por isso, por aquilo. Nós não ganhamos porque em lances que decidem a partida, principalmente nesses últimos 6, 7 jogos, os adversários têm tido mais capacidade, mais aptidão do que nós. De que maneira esses desfalques, podem ser até 9 para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, acabam prejudicando o Palmeiras e desorganizando o time taticamente? Bom, são jogadores que na maioria das vezes são titulares, vêm jogando ou vêm fazendo parte do início da partida e que tem outras características. E por isso a gente também não pode exigir ou não pode cobrar mais desses jogadores que têm entrado, porque alguns vão ao limite. Como nós fomos ao limite na Copa do Brasil, algumas coisas estão acontecendo e estão acontecendo com mais assiduidade do que a gente esperava, e nós vamos ter que começar a tomar algumas medidas diferentes no sentido de reposição de jogadores e também de aspectos em que eles tenham um pouco mais de tempo de recuperação, porque senão provavelmente nós em determinados jogos não vamos ter 9, vamos ter 10, 11, 12 jogadores fora. O último jogo do Palmeiras no turno é contra o Santos no sábado. Se o Palmeiras perder esse jogo, ele vai terminar a primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Não tem jeito, se ele perder do Santos, ele termina na zona de rebaixamento, porque 2 times que estão abaixo dele vão se enfrentar, Bahia e Sport. Se der empate, o Bahia já passa. Se o Bahia vencer, o Bahia passa. Bahia e Atlético Goianiense, na verdade. Desculpa. Bahia. Então, se o Bahia empatar,
ele passa o Palmeiras. Se o Bahia ganhar, ele passa o Palmeiras. Se o Atlético ganhar, passa o Palmeiras. Então o Palmeiras não pode perder do Santos. Ou seja, eu não vejo o Palmeiras como uma equipe extraordinária, claro que não, mas não é time para ficar nessa zona de rebaixamento, não. Está abaixo do que pode fazer o time do Palmeiras no campeonato, com todos os desfalques, vai ficar sem o Marcos Assunção por um tempo, mas ainda assim dá para fazer coisa melhor. O elenco que o Palmeiras tem, Flávio, analisando friamente, claro, pode de repente engrenar uma sequência no segundo turno, mas é para ficar entre 10º e 15º. Não vejo um time correndo o risco de rebaixamento, comparando com o próprio Bahia, com o Atlético Goianiense, com o Sport, com o Figueirense, que são os times que estão lá embaixo na tabela. O problema é que o Palmeiras mostra muita irregularidade. Até fez bons jogos contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Fluminense, apesar da derrota, mas ontem contra o Atlético não mereceu a menor sorte, não. Perdeu a partida, o Bacos continua marcando gols, um atrás do outro, mas ontem não foi suficiente para que o Palmeiras pudesse pontuar. Tem que se ligar o Palmeiras para espantar. Eu me lembro que em 2002, quando o Palmeiras caiu, foi 2002, né? Acho que foi 2002. Nós falávamos também, o Palmeiras não tem time para cair, o Palmeiras não tem time para cair, caiu. Então é bom ter atenção. Na volta de Lucas, o São Paulo se deu bem e goleou a Ponte Preta no Morumbi. Rogério Ceni, de pênalti, abriu o caminho para a vitória. O próprio Lucas marcou o segundo e o atacante Osvaldo fez um golaço. Veja na narração de Fernando Solera. Lá vai Jadson. São 19 minutos e meio. Levantou, legal, tem a cabeçada da defesa. Pera aí. Pênalti. Mão na bola. Pênalti cometido pela Ponte Preta. Bronca geral do time, hein? Lá vai Rogério Ceni. 1, 2, 3. Gol de Rogério! E olha que o arqueiro da Ponte vai bem pra bola, mas ele chega um tantinho atrasado. Foi pro canto certo, escolheu o correto. Aí, Lucas, ó, fez uma costura, um zigue-zague, Jadson tocou pro meio, pegou o Lucas, vai chutar, chutou, gol! Gol! Para francês aplaudir também. Lucas, 26. Ele é 7. 26 minutos é o primeiro tempo. Toma Maicon, outro São Paulo podendo descer para um contra-ataque aí. Vai levando. Atenção, olha a hora do tiro. Passou e gol! Gol! 42 minutos, segundo tempo, um golaço do São Paulo, um golaço do São Paulo, 3 para o Tricolor, 0 para a Ponte Preta no Morumbi. Depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas, o São Paulo venceu, ameniza um pouco o clima que já era complicado lá no Morumbi. E detalhe, depois, mesmo tendo uma sequência de 3 derrotas seguidas, o São Paulo está em 6º lugar. Quer dizer, não está tão distante dos 4 melhores. O São Paulo está com 28 pontos, está 6 atrás do Grêmio, que é o 4º colocado. Levando em consideração que tem todo um campeonato pela frente, São Paulo pode muito bem garantir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, se bem que a Copa Sul-Americana que o São Paulo disputa é o caminho mais fácil. São Paulo tem maiores facilidades lá do que no próprio Brasileirão, Flávio. O São Paulo tem, como você falou, essa semana mesmo, né? Ele jogou na quarta-feira, tomou um vareio do Náutico e depois ganhou da Ponte Preta com absoluta tranquilidade. É um time com absoluta irregularidade. A volta do Lucas foi motivante, mas isso não vai durar todo o tempo. Tem um jogo contra o Corinthians domingo, Corinthians mordido, é um jogo que você poderá sentir melhor. Eu acho o elenco de São Paulo limitado. Né? Eu acho o elenco de São Paulo limitado, acho que é um time que não vai sair muito disso. Não acredito em classificação para Libertadores. Agora, ganhou muito fácil e isso gerou na Ponte Preta um profundo descontentamento, tanto que o Kleina deu duro em todo mundo, botou o pessoal, vai recolher o pessoal durante toda a semana, porque foi o time da Ponte viu o São Paulo jogar. Foi vergonhoso. Estacionou, né, Flávio? Tá em 14º lugar. Lógico, não ganha nada, não ganha de ninguém, tá caindo, perdendo o Bahia em casa. E é engraçado como a Ponte consegue algumas proezas, né? A Ponte tem sempre alguém para atrapalhar. Ela teve, em 77, teve aquela história do Rui Rei. Depois o Piá
também inventou uma. Depois teve aquele Jean Roth que meteu a mão numa bola sem explicação. E agora essa estupidez do Roger. Eu gostaria que ele explicasse o que ele quis fazer. Se não quer jogar no time, muda, vai para outro lugar. Mas fazer esse tipo de coisa nada justifica. É uma grande palhaçada. E o golaço que fez o seu Oswaldo? Oswaldo com que mostra que foi muito fácil. Viu o golaço? Então, isso é a maior prova de que a Ponte Preta ficou assistindo o jogo, né? Ninguém pode tomar golaço de Oswaldo, né? Pelo amor de Deus. Estilo Neymar, assim. Eu acho que inclusive devia convocar o Oswaldo pro lugar do Neymar na seleção para dar um tempinho pro Santos, para dar uma, né, deixar o Santos um pouquinho à vontade e convoca para jogar contra a África do Sul, o jogo é no Morumbi, eu convoco o Oswaldo, deixa o Neymar quieto um pouco. Nas outras partidas da rodada, destaque para as goleadas do Coritiba e do Grêmio. E para o Atlético Mineiro, que de virada venceu o Botafogo e conquistou o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense recebeu o Sport e venceu por 1-0. Samuel marcou aos 37 do segundo tempo. Mesmo placar da vitória do Náutico sobre o Bahia, o gol foi de Martinez. Atlético Mineiro e Botafogo. Andrezinho fez 1-0 Botafogo. No finalzinho da primeira etapa, Escudeiro deixou tudo igual. 1 Atlético, 1 Botafogo. No começo da segunda etapa, aos 8 minutos, Jô marcou o gol da virada do Atlético, 2-1. Andrezinho de pênalti deixou tudo igual de novo, 2-2. Mas Neto Berola, a 2 minutos do final, garantiu a vitória do líder Atlético Mineiro, 3-2 sobre o Botafogo. No Couto Pereira, em Curitiba, Lucas Mendes, aos 19 minutos, abriu o placar, Curitiba 1, Cruzeiro 0. Aos 37, Ayrton de falta ampliou para o Coxa, 2-0. Na segunda etapa, Roberto fez mais um para o Curitiba, Curitiba 3, Cruzeiro 0. E Anderson Aquino, aos 32, definiu o placar, Curitiba 4, Cruzeiro 0. Mesmo placar da vitória do Grêmio sobre o Figueirense em Porto Alegre. Elano fez o primeiro aos 35 minutos. 5 minutos mais tarde, Leandro ampliou, 2-0 Grêmio. Mais um de Leandro, agora no segundo tempo, aos 4 minutos, Grêmio 3-0. A 1 minuto do final, André Lima definiu, Grêmio 4, Figueirense 0. No estádio do Canindé, Kleber cobrou a falta e Juan de cabeça abriu o placar, Inter 1, Portuguesa 0. Neste pênalti de Índia em Diego Viana, a Portuguesa chegou ao empate com Marcelo Cordeiro, final 1-1. No clássico Flamengo e Vasco, o gol foi de Wagner Love e a vitória do Mengão, 1-0. O Wagner Love, assim como o Barcos no Palmeiras, tem marcado os gols do Flamengo. O Flamengo também vai reagindo, está em 9º lugar. A situação era dramática antes da chegada do Dorival Júnior, imaginava-se até que o Flamengo lutasse para não cair. O Flamengo está se mantendo, não briga por Libertadores, não sei se tem força para brigar, mas para quem estava ameaçado de cair para a segunda divisão, até que tá boa a campanha. E o Atlético Mineiro, hein, Flávio? É a melhor campanha da história dos pontos corridos. O Corinthians, para você ter uma ideia, nessa altura do campeonato, o Corinthians tinha 37 pontos. O Atlético tem 42 e um jogo a menos. Quer dizer, assim, não vou dizer que é virtual campeão, mas tem o título simbólico de campeão do primeiro turno. E é a maior força para a conquista desse título. É mesmo. Com o Ronaldinho Gaúcho recuperando o melhor futebol. Hein, mas eu acho que ele é mais um. Não vejo ele como crucial. Não acho que ele tenha para o Atlético a importância que o Neymar tem para o Santos ou que o Lucas tem para o São Paulo. Não. Acho que o time é muito bom. O trabalho, o mérito grande é do Cuca. E só vejo um time que pode encarar o Atlético, que é o Fluminense. O resto, acho que vai ficar aí brigando por Libertadores só. Série B, na sexta-feira, o Guaratinguetá bateu o Ipatinga em casa por 3-1 e deixou a lanterna da competição. No sábado, o Goiás não saiu do 0-0 com o São Caetano no Serra Dourada. O Boa Esporte visitou o ABC e venceu 2-1. O Bragantino foi outro mandante que se deu mal, 3-1 para o Ceará no Nabi Abichedid. Em Alagoas, Asa e Paraná Clube ficaram no empate em 1-1. O Atlético Paranaense ficou mais perto do G4 ao bater o ex-líder Criciúma por 1-0. O novo dono da ponta é o Vitória, que na sexta-feira bateu o Joinville em casa. Vitória e Joinville, o William fez 1-0 para o Vitória aos 13 minutos. No rebote do goleiro. Elton, ex-Corinthians, estreando pelo time baiano, marcou o segundo aos 30, 2-0. O Joinville descontou com Ricardinho de pênalti.
aos 42 do primeiro tempo. Final, vitória 2-1. O Guarani recebeu o CRB e goleou. Danilo Sacramento fez o primeiro gol do time campineiro. 1-0 Bugre. Aí começou o show de Schwenk. Ele marcou aos 36 minutos, 2-0. Marcou também aos 23 do segundo tempo, 3-0. E foi dele também o quarto gol aos 39. Guarani 4, CRB 0. Avaí e Grêmio Barueri, que saiu na frente com Henrique Dias. Com 2 gols de cabeça, o time da casa virou o jogo. O primeiro foi de Laércio, o gol de empate. E o segundo de Pirão. Final, Avaí 2-1. No duelo entre Américas, o de Natal saiu na frente com o Netinho. O Mineiro empatou com o Vinícius Simon. Final 1-1. Futebol internacional na Inglaterra, a bola rolou pela Premier League e o Chelsea venceu na estreia de Oscar. Na Itália, Robinho brilhou, mas o Milan não ficou com o título do troféu Luigi Berlusconi. Na Espanha, o Barcelona estreou no Nacional ao melhor estilo Barça, goleando. E na terra da cerveja, o Schalke 04 avançou na Copa da Alemanha. Olho nos gols. A Copa da Alemanha, o Schalke 04 não tomou conhecimento do pequeno Saarbrücken, da terceira divisão alemã, e avançou à segunda fase da competição. 5-0 com gols de Papadoulos, Draxler 2 vezes e Marika também em outras 2 oportunidades. Pela primeira rodada do campeonato inglês, o Chelsea visitou o Wigan. Ivanovic invadiu a área e bateu firme para abrir o placar 1-0. Pênalti para os Blues e Frank Lampard definiu. Wigan 0, Chelsea 2. Milan e Juventus se enfrentaram na disputa do troféu Luigi Berlusconi e Robinho abriu o placar para os rossoneiros, 1-0. Cruzamento pela esquerda de De Cegli e Marquisio desviou para empatar a partida, 1-1. A virada da velha senhora veio nesse lindo gol de Vidal, que deixou o zagueiro Jeps no chão e bateu colocado, 2-1. Já no segundo tempo, Giaccherini levantou na cabeça de Matri, que só teve o trabalho de tirar de Abbiati, 3-1. Robinho de pênalti ainda descontou, mas já era tarde. Juve 3, Milan 2. Essa foi a 10ª conquista da equipe de Turim do troféu Luigi Berlusconi. Na Espanha, o Barcelona começou a temporada ao melhor estilo Barça. A goleada para cima do Real Sociedad começou com Puyol. Os visitantes empataram com Castro nesse chute forte. Lionel Messi precisou de 5 minutos para empatar e virar a partida para os catalães, 3-1. Pedrito Rodrigues pegou de primeira e fez o 4º da equipe de título da Nova. Davi Villa, voltando de contusão, também deixou dele e ficou nisso. Barcelona 5, Real Sociedad 1. E como o Real só empatou 1-1 na estreia, né? Empatou 1-1, o Jonas fez o gol do Valência, o Higuaín fez o gol do Real, o Barcelona começa bem. O Barcelona tá jogando hoje, gozado, né? Pela Copa Juan Camper. Tá perdendo de 1-0 de Sampdoria, não é isso? 1-0. É um torneiozinho deles lá, estão homenageando todo mundo e tal. E o campeonato inglês, né? O grande jogo da rodada foi o jogo do Manchester City contra o Southampton. Foi 3-2, aqueles jogos assim, eletrizantes. O Agüero machucou logo no primeiro minuto. A primeira informação é que ele teria que fazer cirurgia, mas hoje chegaram informações mais tranquilizadoras, mas um campeonato muito corrido, com muito alto nível. Havia suspeita de rompimento dos ligamentos, parece que não, cruzados. Felizmente, né? Parece que não. Sobre o Wigan e Chelsea, também viu o jogo e me chamou a atenção a estreia do Oscar. O Oscar entrou no segundo tempo e participou de 2 lances importantíssimos na partida. Um numa assistência, que foi com muita categoria, e no outro lance num arremate em diagonal, com perigo também. Agradou o Oscar logo na estreia. Está chegando aos poucos, banco de reservas, daqui a pouquinho tem tudo para ser titular da equipe e ser um dos principais armadores desse time do Chelsea. Pare tudo! Vamos falar da coisa mais importante que existe, o seu sorriso. Na Simplan você conta com profissionais especializados em implantes. O implante é capaz de transformar tanto o seu sorriso quanto a sua vida pessoal e profissional.
Afinal, o sorriso é o seu maior cartão de visita. Se você precisar colocar aparelho, a Simplan tem os aparelhos personalizados, transparentes, que são chamados os alinhadores. É uma alternativa quase invisível aos aparelhos tradicionais. Como são esses aparelhos? Você quer saber? São jogos de posicionadores sequenciais individualizados, feitos sob medida, quase invisíveis, que reposicionam seus dentes sem usar metais ou fios, para você ficar com um sorriso perfeito. Venha conhecer a Simplan. Ligue para 11 21 25 30 10. Saiba qual é a unidade mais próxima da sua casa. 11 21 25 30 10. Agende uma avaliação. Simplan, fazendo você sorrir. Velocidade agora no Gazeta Esportiva. A homenagem que Nelsinho Piquet fez ao pai na NASCAR Truck Series deu sorte. Na etapa de Michigan, o brasileiro venceu pela primeira vez na categoria. Confira. Em corrida válida pela Truck Series, uma das categorias inferiores da NASCAR, o brasileiro Nelsinho Piquet conseguiu a primeira vitória no circuito oval de Michigan, nos Estados Unidos. Nelsinho largou em segundo lugar e batalhou pela primeira posição desde o início da corrida. Só que durante uma das relargadas, na 56ª volta, Nelsinho, correndo com um Chevrolet Silverado número 30, encostou no oponente e rodou, caindo para a 20ª colocação. Após passar nos boxes para trocar os pneus, o brasileiro retornou à pista e foi ganhando posições pouco a pouco. No fim, economizou combustível para chegar à primeira vitória nessa categoria, o que causou delírio na equipe. O resultado se tornou ainda mais especial por ele ter corrido com um capacete homenageando o pai, Nelson Piquet, que completou 60 anos na sexta-feira. Finalmente conseguimos a nossa primeira vitória na Truck Series, a terceira do ano, mas a primeira na Truck Series, então muito feliz mesmo. Foi uma corrida bem diferente, difícil, a gente andou na frente o tempo inteiro e obviamente teve um pouco de um problema no meio da corrida com que eu encostei em alguém, a gente rodou, mas conseguimos recuperar e no final com a estratégia a gente venceu essa corrida, então foi ótimo ter vencido a sua primeira corrida na Truck Series. Eu tenho certeza que agora vão vir várias outras esse ano ainda e estou muito feliz sendo o primeiro brasileiro a vencer nas 3 categorias principais aqui dos Estados Unidos. Então, um abraço a todo mundo, continue torcendo e a gente vai chegar lá. Na MotoGP, a disputa pela liderança do campeonato está acirrada, com 3 pilotos próximos na pontuação. Dani Pedrosa se recuperou de uma largada ruim, venceu e diminuiu a distância para o líder Jorge Lorenzo. Sob um calor fortíssimo no circuito de Indianápolis, Dani Pedrosa, a pole position da prova, perdeu a liderança logo na primeira curva para o americano Ben Spies. No entanto, a alegria do anfitrião durou apenas uma volta. O espanhol recuperou a ponta e não vacilou mais. A vida de Pedrosa ficou ainda melhor quando Spies abandonou a corrida com problemas no motor da moto. No pelotão de trás, Casey Stoner roubava a cena. Ele que decidiu correr depois de ter fraturado o tornozelo nos treinos. À base de infiltrações, ele foi para a pista e em nenhum momento deixou de acelerar. A vitória ficou mesmo com Dani Pedrosa, seguido por Jorge Lorenzo e André Dovizioso. Stoner veio logo atrás em 4º lugar. Lorenzo ainda é o líder do Mundial com 225 pontos. Pedrosa é o segundo com 207 e Stoner o terceiro com 186. A próxima etapa acontece já domingo, no Grande Prêmio da República Tcheca. Tênis, o número 1 do mundo, Roger Federer, está mesmo impossível. Neste final de semana, ele faturou o Masters 1000 de Cincinnati e vai com total favoritismo para o US Open. Já entre as mulheres, a chinesa Na Li conseguiu espantar a zica e venceu uma final após 3 derrotas em 2012. A chinesa Na Li bateu a alemã Angelique Kerber por 2-7-1, parciais de 1-6, 6-3 e 6-1, e ficou com o título. A vitória pôs fim à série de 3 derrotas em finais que Na Li amargou nesta temporada. Esse foi o 6º título da carreira da chinesa. 2012 Western and Southern Open Women's Champion, Li Na. Com direito a pneu no primeiro set, o suíço Roger Federer conquistou o 5º título no Masters de Cincinnati, ao bater o sérvio Novak Djokovic por 2-0, parciais de 6-0 e 7-6. O número 1 do mundo mostrou estar em excelente forma para o Aberto dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada, que começa na próxima segunda-feira.
Esse foi o 21º título de Masters 1000 da carreira de Federer. Michele adora esse tipo de troféu, parece vaso e tal. Ela coleciona. É verdade. Bom, vamos falar de uma coisa muito legal. Você sabia que com a partir de R$13.200, isso mesmo, a partir de R$13.200, você pode montar a sua fábrica e produzir até 3.000 blocos por dia? A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos de pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis, de fácil operação. Confira o ET. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora! E na compra da sua máquina, falando que você viu esse comercial aqui no nosso programa, o grande São Paulino Marcelo me ligou para tirar um sarro com a macaquinha. Tá tudo bem, Marcelo, valeu. Você ainda vai ganhar um brinde super especial. Então entre em contato agora mesmo e compre. Essa máquina está sendo usada até para recuperação do Haiti. Atlântica Mac para você. Os jogadores do Santos mal tiveram tempo de comemorar a vitória diante do Corinthians e já estão se preparando para embarcar daqui a pouquinho para o Chile. Quarta-feira, o Peixe, campeão da Libertadores no ano passado, faz a primeira partida da final da Recopa contra a Universidade de Chile, atual campeã da Copa Sul-Americana. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve agora à tarde no CT Pelé e tem as informações. O Santos deixa momentaneamente o Campeonato Brasileiro, joga a Recopa. E uma das novidades no time vai ser de novo o Juan que aparece. O Léo sente uma contusão na panturrilha. E a pergunta que se faz nesse momento é essa parada que dá no campeonato, justamente no momento em que o Santos volta a crescer no Brasileiro, Juan. Com a volta de alguns jogadores, né, que são importantíssimos. O time volta a ter uma sequência de 2 vitórias e é bom pro time jogar também, se manter em ritmo de jogo, para no fim de semana voltar bem pro Brasileiro. Mas podia ser mais perto o jogo, né? Podia, mas faz parte. Um jogo bom, um jogo difícil, um jogo gostoso de jogar. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande partida. Primeiro, uma viagem importante, né? Um jogo difícil que a gente tá esperando, um jogo muito difícil, complicado lá. E a volta, jogo contra o Palmeiras, uma grande equipe, atual campeão da Copa do Brasil, com certeza será dificílimo. E esperamos ir bem nas 2 partidas para conseguir a vitória aí, que é importante pra gente. O Santos já tá com a cabeça nessa Recopa? Ou uma competição que tem um jogo agora, daqui um mês outra vez, não dá para ligar muito? A gente tá com a cabeça em vencer todos os jogos, a gente vinha mal, a nossa equipe infelizmente não vinha bem e agora conseguimos engrenar uma sequência de vitória importante. Então, nosso objetivo é vencer e vencer o máximo possível em todas as competições e nossa cabeça está em todas. Forma da competição, joga agora e daqui 25 dias a segunda partida. Como é que é isso para vocês? Um pouco demorado, né? Seria melhor que fosse mais perto, mas tem problema de calendário nosso, deles, não sei como essa compatibilidade. Então, cabe a gente jogar, não reclamar e jogar bem. O Juan está cada dia mais parecido com o Pita, meio dos anos 80 do Santos. Bela porcaria esse jogo, né? Fora de hora, não tem nada a ver. Isso aí tem que ser abertura de temporada, já se antes da Libertadores. Uma bela de uma porcaria. Mas parece decisão do 3º lugar. Na Europa, todos os torneios de Recopa, de Supercopa, abre a temporada. Lógico. Mas é o calendário brasileiro que tá errado, Flávio. Decisão de 3º lugar, né? Porque o Santos foi eliminado pelo Corinthians e o Boca eliminou essa Laú. Tem nada a ver. Jogo completamente fora do calendário, um bobo, uma bobagem. O ideal se o calendário fosse adequado. Porque lá no Chile está começando a temporada. Aqui a gente está no meio da temporada. Só o Brasil. Tem mais alguém no meio da temporada? Não. Alguma coisa está errada. Os jogadores do Palmeiras chegaram no final desta manhã de Goiânia. Além da derrota diante do Atlético Goianiense, o técnico Luiz Felipe Scolari ganhou mais 2 dúvidas para o jogo contra o Botafogo pela Copa Sul-Americana. Felipe Boril acompanhou o desembarque do Verdão. A equipe do Palmeiras trouxe na bagagem a 10ª derrota neste Campeonato Brasileiro. A última no final de semana, diante do Atlético Goianiense.
mas agora o pensamento é só na Copa Sul-Americana. Confronto de quarta-feira, diante do Botafogo. E o técnico Luiz Felipe Scolari terá diversos problemas para essa partida. Além dos muitos que já tinha, Valdívia e Thiago Heleno ainda são dúvidas para este jogo. Tive um incômodozinho ontem na virilha, ainda no primeiro tempo, né? Tentei ainda ficar em campo o máximo que eu podia. Agora é recuperar, porque quarta-feira tem mais. Mas você tem condições de jogo? Você acha que dá para ir? Espero que sim, ainda tem 3 dias ainda até a hora do jogo. Recuperar bem, descansar para poder estar à disposição. Não senti nada, tudo bem? Tá tudo bem, eu saí só por causa disso, para não arriscar uma lesão maior, mais nada, mas não teve condição nenhuma. A gente tem que pensar no Botafogo, a gente tem uma vantagem boa de 2-0 e a gente sabe que vai ser difícil, eles vão vir para cima para classificar também e a gente tem que tomar cuidado e sair do Rio com a classificação. A vitória não veio, mas mais um gol teu para ajudar naquela contagem tua do final do ano, né? Mas não serviu para o triunfo, não que era o que necessitávamos. Pero nada, seguir trabalhando e esperar volver a ganhar, não? E os desfalques do Palmeiras, nesse ponto, é o que mais atrapalha o time dentro de campo? Sí, por ahí sí, tenemos muchos problemas, pero como dije antes, no se puede hablar mucho, sino seguir trabajando y seguir creciendo para todo lo que viene. No jogo a jogo o Palmeiras está indo, mas no campeonato longo a dificuldade é maior. Na Copa do Brasil, por exemplo, está numa molezinha, né? O Palmeiras já conseguiu classificação, na Copa Sul-Americana, já ganhou a Copa do Brasil. Agora esse Barcos, surpresa, não sei se não chega a ser surpresa, Nossa, né? Ele é mas sensacional. uma realidade positiva. O cara falou que ia fazer 27 gols, acho que ele vai fazer com o pé nas costas nessa temporada, tudo indica. Tanto que no Campeonato Brasileiro, dos últimos 5 gols, ele fez os 5. Né? Agora, ele não gosta muito de brincadeira, e tá certo ele, mas ficaram comparando muito ele, compararam muito ele com o Zé Ramalho. Mas agora, no vídeo, ele me lembrou aquele cantor, o Falcão. Tava a cara do Falcão. Você também gosta de falar dos outros, hein? Não, eu tô falando sério, me lembrou, olha aí, me lembrou Falcão, o que eu vou fazer? Entendeu? Não é Falcão. Falcão, I'm not dog não. É Falcão. É um clássico da música popular brasileira. É Falcão. Olha, Falcão, tem uma foto com ele, mas não lembrava. Que usa os chifres, às vezes, na cabeça, é isso? Nossa, no próximo final de semana, o Mesa Redonda, vai receber um convidado especialíssimo. Minha avó já deu o livro para eu pedir o autógrafo pro meu tio, né? Meu tio super palmeirense. Aposentado, mas sempre em alta, o ex-goleiro Marcos estará aqui conosco. Durante toda esta semana, nós mostraremos alguns momentos marcantes do ídolo do Palmeiras e da seleção brasileira. Começamos hoje com a festa do Marcão após a conquista da Copa do Brasil deste ano. Dá só uma olhada. Eu sou um torcedor privilegiado. Eu participei da festa, não tomei nenhum gol esse ano. Fiz a festa dentro do vestiário com o pessoal, tô feliz igual. Tá invicto. Invicto. Melhor goleiro do semestre. Cada um tem a taça que merece. Bom, Flávio, super atração, Marcos, no Mesa Redonda. Meu Deus do céu, fantástico. podendo dar risada. O Marcos é uma figura tão extraordinária que até o cara que perde dele gosta dele, né? Fantástico, fantástico. Isso aí, olha, é a maior moleza fazer programa com o Marcos, viu? Basta ligar o microfone e deixar ele falar. É muito bom, muito bom. História não vai faltar. Ele tem uma simpatia muito grande, não por acaso é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Entre os goleiros, eu acho que é um dos maiores, se não o maior. Me lembro de nenhum outro goleiro tão querido quanto o Marcos. Maravilhoso, uma história maravilhosa do Marcos, vai ser muito legal relembrar grandes momentos e o novo momento do Marcos, que agora é um cartola, né? Cartola do Palmeiras. Muito bem, o São Paulo finalmente tem uma segunda-feira tranquila. Depois da série de resultados negativos, os jogadores do Tricolor comemoram a boa vitória diante da Ponte Preta e o técnico Ney Franco começa a preparar a equipe que amanhã vai enfrentar o Bahia pela Sul-Americana. O repórter Adriano Dolph esteve no CCT da Barra Funda e tem as últimas informações.
A vitória sobre a Ponte colocou fim a uma sequência de 3 derrotas seguidas e aliviou o ambiente no São Paulo. O tricolor dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e passa a pensar na Copa Sul-Americana. Amanhã pega o Bahia no Morumbi, podendo perder por até um gol de diferença. Ney Franco vai usar essa partida para testar um lateral esquerdo, já que não terá Cortez suspenso para o clássico do final de semana contra o arquirrival Corinthians. O polivalente Cícero aparece como favorito à vaga e os jovens João Schmidt e Henrique Miranda correm por fora. Já o atacante Luiz Fabiano está recuperado da contratura na coxa esquerda e treina normalmente com o elenco, mas será poupado no duelo de amanhã. Apesar de 20 gols em 26 partidas no ano, a comissão técnica pede cautela. Afinal, só este ano, o fabuloso teve 4 lesões musculares. E nos bastidores, aliás, o nome de Luiz Fabiano está envolvido em uma possível transferência para o futebol árabe. O clube seria o Al Rayyan do Catar. Agora há pouco, Adalberto Batista, diretor de futebol do São Paulo, afirmou que o clube rejeitou a proposta árabe. Outra especulação é em relação ao futebol de Paulo Henrique Ganso. A diretoria do Santos liberou o atleta para ouvir uma proposta do tricolor. O clube da Baixada está interessado no dinheiro do cofre do São Paulo, algo em torno de 108 milhões de reais, depois da transferência de Lucas para o futebol francês. Com imagens de Jefferson Assis, apoio André Garcia, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. E hoje houve de novo, levantou de novo aquela história do eventual saída do Luiz Fabiano para o tal Al Rayyan. São Paulo recusou, né? Parece que São Paulo recusou. A gente nunca sabe direito, às vezes é empresário que joga essas coisas e tal. Certo é que. E outra coisa, volta-se a falar que o São Paulo vai tentar de novo contratar o Ganso. Eu não contrataria. Eu não contrataria, não. Eu venderia o Luiz Fabiano se essa proposta for real. Mas aí cada um sabe da sua vida. O jogo de amanhã é um treino. Né? No final de semana, o Luiz Álvaro disse que foi uma conversa informal, um bate-papo. A verdade é que o São Paulo deve ter dinheiro em caixa. Né? Não chegou ainda a bolada referente à venda do Lucas. Mas é troca, não tem dinheiro na história. Não, mas acho que o Santos vai rolo pra lá, vendo pra cá. Tá. Mas pelo que me consta, o Santos quer dinheiro. E aí, dinheiro o São Paulo vai ter. Só não sei se é o melhor negócio, né? O Ganso foi fantástico em 2010. Hoje ele perdeu espaço pro Lucas, não, pro Oscar. Pro Oscar, que 2 anos atrás era júnior. Está sendo convocado por 2010 ainda. Resultado final da enquete, você concorda com as críticas de Tite a Neymar? Não, 55% dos votos. A gente fica por aqui, nos encontramos amanhã aqui no Gazeta Esportiva às 6 da tarde e tem Super Esporte ao meio-dia. Beijo, tchau. E tem Jornal da Gazeta também, com mais esporte daqui a pouquinho. Até já. Olha, avise todo o pessoal aí na sua casa, sua família. Domingo tem Marcão, São Marcos no Mesa Redonda. Tchau. Respeite o meio ambiente obedecendo o rodízio de automóveis. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento